Olá, tudo bem? Boa tarde! Hoje é dia 2 de janeiro e vamos lá para mais um devocional, comentando a leitura do dia, que é Mateus 2. Eu sei que tem alguns aqui que estão fazendo o plano de leitura da Bíblia toda, tá bem? Então eu não vou comentar isso aqui no devocional, mas se você estiver no nosso grupo, você também pode mandar os seus comentários, os seus aprendizados, as suas dúvidas sobre outras leituras que você está fazendo, tá bem? Então é bem-vindo aqui todo mundo que está lendo a Bíblia em sequência, está lendo a Bíblia buscando um conhecimento mais profundo, tá bem? Mas esses comentários aqui, esses devocionais que eu estou gravando, é com base no plano de leitura de Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então hoje, Mateus 2, vamos lá. Eu fiz aqui 5 destaques no capítulo 2 de Mateus. O capítulo começa falando da visita dos magos, né? Que a gente popularmente conhece como reis magos. No entanto, não há nenhuma indicação que eles eram reis de fato, talvez. Provavelmente eram líderes tribais, tá? Homens de poder, homens de recursos, né? Inclusive pelos presentes que eles dão, tá? Também não há indicação que eles eram três, né? Aliás, a indicação que há é pelos presentes, tá? Mas poderiam ter sido 6, 10 ou 2 magos que vieram até Jesus. Pelos presentes se subentende que eram 3 reis, tá bem? O que se sabe acerca deles? Se sabe muito pouco, tal. A grande questão é que magos era uma palavra voltada para astrólogos, por assim dizer. Ou melhor, estudiosos das estrelas. Porque quando você pensa em astrologia hoje, você pensa em algo bem diferente do que era praticada naquele tempo mais antigo. Então aqui a gente está mais para quase que um astrônomo, tá? Alguém que estudava os astros, estava sempre olhando para as estrelas, olhando para o céu. E tudo isso é muito simbólico, não é? De pessoas que estão olhando para o céu, buscando, tentando descobrir os planos de Deus, a vontade de Deus e tudo mais, tá? O fato deles virem de fora de Israel mostra que mesmo fora dos limites de Israel, do povo do Senhor, por assim dizer, havia pessoas interessadas naquilo que Deus estava fazendo, tá? Então, Deus não restringe a sua ação a um determinado povo ou uma determinada denominação, tá bem? Deus nunca fez isso, Deus nunca faz isso. Tiago 3, de 3 a 18, fala de 2 tipos de sabedoria. A sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto, tá? O fato desses magos, desses sábios do Oriente buscarem a Deus, irem até Jesus, adorarem a Jesus, mostra que a sabedoria deles é uma sabedoria do alto, tá? E não uma sabedoria terrena. Certo? O segundo ponto que eu destaco é Herodes, tá? Que é uma metáfora dos poderosos, tá? Por que Herodes rejeita Jesus? Porque ele tem medo de perder o seu trono, tá? E isso é mais comum do que você imagina, tá? Há muita gente que rejeita Jesus com medo de perder o trono, com medo de deixar de reinar, tá? Até porque Jesus vem para destronar os poderosos, tá? E isso é tão literal quanto metafórico, tá? O que é crer em Jesus? O que é confessar em Jesus? É fazer Jesus o dono, o Senhor, o Rei da sua própria vida. É você mesmo deixar o trono da sua vida. É você deixar o governo da sua vida e passar a ser governado por Ele, pela vontade dEle. É se tornar servo. Jesus vem para nos tornar servos, ou seja, em Cristo nós deixamos de ser rei, nós deixamos de reinar na nossa própria vida, no nosso futuro, nas nossas escolhas, e passamos a ser servos das escolhas dele, de Cristo, tá? Então Herodes é uma excelente metáfora dos poderosos, de alguém que, por estar tão apegado ao poder, ou ao poder que acha que tem, tenta destruir a Cristo, tenta destruir aquele que vem em nome do Senhor. Certo? No texto, que eu vou deixar aqui o link, no blog vai estar o texto completo, tá bem? Eu vou colocar esse vídeo aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, vai ter a legenda lá, você pode olhar com mais atenção. O segundo destaque que eu faço é algo positivo que Herodes faz.
Herodes, quando fica sabendo de alguém que vai nascer para reinar, de um Messias, ele vai consultar os sacerdotes e mestres da lei. E nisso, Herodes nos dá um belo exemplo, que tem muito crente que ignora, tá? Tem muito crente que quer saber os planos de Deus, mas não se volta para a Bíblia, tá? O que os mestres da lei respondem para Herodes? Em Belém. É em Belém que ele vai nascer. Por quê? Porque o profeta Miqueias profetizou, tá? E tu, Belém Efrata, posto que entre as menores, entre Judá, de ti sairá aquele que vai reinar. Então, isso mostra que a Bíblia é um guia seguro, tá? Se você quer saber acerca da vontade de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus vai fazer, vai para a Bíblia, tá? Assim como os escribas e sacerdotes deram para Herodes uma resposta contundente, porque eles pesquisaram a palavra de Deus e informaram, tá? Então, se você quer saber também acerca da vontade de Deus, os planos de Deus, dos desígnios de Deus, você deve ir para a palavra, tá bem? O quinto destaque que eu faço, o quarto destaque, na verdade, é a fuga para o Egito. José protege a sua família. Deus vem a José em sonhos e fala a ele: levanta, pega sua mulher, seu filho e vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Deus fala com quem? Fala com José. Por que ele fala com José? Porque José deve proteger a sua casa. José deve proteger a sua família. Quando José está lá no Egito, depois da morte de Herodes, Deus fala com José: agora você pode voltar, porque quem buscava matar o menino já morreu. Tá? Herodes vem para Israel, aí ele quer ir para a Judéia, mas ele está sabendo que um dos filhos de Herodes, o Herodes Arquelau, está reinando ali. E ele fica meio receoso. Tá? Deus entende a preocupação de José, que deve cuidar e proteger a sua família, e Deus fala com ele então uma terceira vez, dizendo: vai lá para Galileia, para Nazaré. Tá? Isso mostra que quem é responsável pelo cuidado, pela proteção de uma família é o homem, é o marido. Tá? Eu coloco assim, né? Ele deve ser o muro de proteção em volta da sua esposa e dos seus filhos. Isso envolve pegar a família e fugir para o Egito, envolve trabalhar em 2 empregos para sustentar a mulher e filhos com dignidade, se colocar entre a família e um assaltante armado com uma faca, se esforçar para ter porte de arma, ser fisicamente saudável e forte, por aí vai. Tá? Então tudo que é preciso para proteger a sua casa e a sua família é responsabilidade do homem. Tá? José é aqui o responsável por manter a sua família a salvo, e isso é relevante e precisa ser considerado, tá bem? O último destaque que eu faço é a matança dos inocentes como uma metáfora de um mundo cruel, tá? Não é de hoje que inocentes são massacrados no mundo. Enquanto não chegarem os novos céus e nova terra, em que toda injustiça e todo choro cessará, haverá crueldades infames. A Raquel citada, Raquel era a esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim, tá? José é o pai de 2 tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que constituem o reino do norte, o reino de Israel. Quando o reino do norte, constituído por Efraim, Manassés e algumas outras tribos menores, é destruído e levado em cativeiro para o Império Assírio, Jeremias faz esse lamento profético, né, dizendo: Raquel chora e sem querer ser consolada pela morte dos seus filhos. E isso então é aplicado às mães de Belém que choram a morte dos seus bebês, a morte dos seus filhos. De certa forma, Raquel é símbolo de toda mãe que chora a morte dos seus filhos. É isso aí. Mateus 2. Me desculpe o barulhado aqui, eu estou com uma creche enorme aqui em casa, tá bem? Mas eu espero que você tenha apreciado, que Deus te abençoe, e continuamos a nossa leitura.